Geraldo, você citou as outras SAFs do Brasil, do G5, duas SAFs, times que vêm da Série B conquistando grandes feitos, né, nessa primeira temporada, com a SAF agindo para valer, mas são SAFs, né, em modelos diferentes do que o Fortaleza propõe. O Fortaleza, já foi dito por diversas vezes, por você, pelo presidente Marcelo Paes também, que o Fortaleza quer uma venda minoritária, você até já citou isso. E surgiu, numa entrevista que você concedeu ao Breno Rebouças, lá do Esportes do Povo, um valor. E assim, como você disse, né, tem torcedor que crava que a SAF é boa, tem torcedor que crava que a SAF é ruim, e com o valor que surgiu, pronto, aí a análise já foi feita em cima, e eu fiquei confuso. E eu acho que isso tem que acontecer, a gente precisa de mais informações, isso vai ser esclarecido, eu tenho dúvida, não tenho dúvida disso. Surgiu que o Fortaleza gostaria de vender entre 10% e 15% da sua SAF, se acontecer, né, se for para frente, se o sócio aprovar, em torno de 50 milhões, né, o que daria um valuation do Fortaleza em relação a 500 milhões de reais, né. Eu queria que você explicasse um pouco o porquê desse valuation e como seria a ação da empresa que comprasse. Vamos lá, a empresa Saulo Alves comprou esses 10% por 50 milhões. Qual seria a influência da empresa Saulo Alves na gestão do Fortaleza e como ele obteria o retorno? Porque é um investimento, né? O investidor vai querer o retorno. Perfeito, vamos lá. Primeiro, a questão do valuation, Saulo, a gente não tem ainda um número fechado, né? A gente não tem um número fechado. Os 50 milhões saiu de uma ideia do que seria um valor mínimo para a gente cumprir algumas etapas do nosso planejamento estratégico. A gente formou um time que é um time muito bom, mas é um time que tem um custo muito elevado, né? Um custo alto. Absolutamente necessário, a gente teve que fazer na hora certa para não correr o risco que nós tivemos o ano passado, né, que tínhamos também um bom elenco, mas com um número de peças de reposição menor, e aí sofremos bastante. Né? Eu acho que foi um aprendizado muito bom, porque esse ano a gente viu o seguinte, independentemente de qualquer questão de fluxo de caixa, a gente precisa antecipar o investimento nesse time. Fizemos isso, fizemos o investimento no time. Nós temos aí, a despeito de já termos feito muitas melhorias na infraestrutura do clube, nós temos muitas coisas que precisamos fazer para melhorar, tanto o CT como o Centro de Excelência do PC. Nós temos que investir mais na base, nós temos que investir na melhoria da governança do clube, da gestão do clube. Então, tudo isso a gente sabe que no curto prazo a gente precisaria de um valor em torno de 50, 60 milhões. Não tem um número fechado, a gente tem uma estimativa que a gente pensou, uma ideia de como dividir isso entre esses itens que eu falei, departamento de futebol profissional, base, governança, gestão e melhoria de infraestrutura. Então, a gente sabia isso, a gente tem um valor estimado do que a gente precisaria e tem... e tínhamos essa necessidade, né? E aí surgiu esse número, dado que nós temos um business plan, um plano de negócio para investir isso, surgiu esse número, mas nós não temos um valuation fechado do Fortaleza. Qualquer que seja a opção, a gente sempre considerou deixar fora os imóveis, portanto, já é uma coisa para o torcedor raciocinar. Tá certo? Uma coisa é o quanto vale com imóveis, outra coisa é quanto vale sem imóveis. Qualquer número que está passando pela cabeça da gente, que a gente está estudando, não entra nenhum imóvel que o Fortaleza tem. Tá certo? Não entra PC, não entra CT, nenhum imóvel que o Fortaleza tem. Nós estamos falando só da estrutura do futebol, né? Só isso que nós estamos falando. Os bens, direitos e obrigações relativos ao futebol. Então, não existe um número de valuation do clube. Embora o mercado trabalhe com alguns múltiplos de receita, né? O mercado tem aí uma estimativa de que um clube, tirando os imóveis,
ele vale de 2 a 3 vezes a sua receita, a receita que gera, né? É mais ou menos o que vale. E aí tem que tirar a dívida, que no nosso caso a nossa dívida é muito pequena, diferente de outros clubes que precisaram vender uma participação muito elevada, porque já tinham dívida em volume muito elevado. Então, não tinha um time como o Botafogo, como o Cruzeiro, não tinha essa opção, né, de fazer algo minoritário. Não tinha essa opção. Né? Por quê? Porque já tinha tanta dívida para pagar que tinha que ser uma operação logo de venda de controle. Aí você faz outra pergunta muito interessante. E quem comprar? O que vai fazer? O que pode fazer e como pode obter o retorno? Né? O modelo que a gente está desenhando, o modelo que a gente está estruturando, com o auxílio aí de um bom escritório de advocacia lá de São Paulo, é um modelo onde essa SAF vai ter um conselho de administração com provavelmente 5 membros, onde 4 deles é indicado pelo FEC hoje, pela Fortaleza Esporte Clube, estará representando esses possíveis investidores. Portanto, se o Saulo sozinho comprasse 10%, o Saulo teria assento e acesso, claro, ao conselho de administração da SAF, mas que o Saulo ia poder mandar muito pouco, porque a associação tem dos membros do conselho minoritário, como o próprio nome diz, ele de influir nos destinos da empresa. Né? Nós temos várias empresas aqui do Ceará que abriram seu capital em bolsa, venderam participação minoritária, né? E são as famílias, e no nosso caso seria a família tricolor, são as famílias que continuam gerindo e decidindo os destinos da empresa. Né? Então, essa participação seria uma participação só a nível de conselho. A diretoria estatutária seriam pessoas que hoje tocam o clube, né? Mas num esquema ainda mais profissional. Né? A gente acha que nós avançamos, nós temos diretores que são remunerados, mas a maior parte desses diretores não dão tempo integral no clube, né? E a gente acha que precisa avançar na profissionalização. É importante que a gente avance nesse processo de profissionalização. E nisso a SAF também vai ajudar bastante. Criar sistemática de remuneração mais adequada para todo o clube. Enfim, o Fortaleza é uma empresa grande hoje e tem que ser tratada como tal. E falta um ponto das suas colocações. Você disse assim, e quem botar o dinheiro vai ganhar o quê? Né? Outro ponto muito importante de esclarecer. Algumas pessoas falam, quando vender um jogador, vai um pedaço para esse investidor. Não, não é isso. O clube tem um conjunto de ativos, participa de competições, gera receita. Nós temos que fazer com que o Fortaleza tenha cada vez mais resultados melhores dentro e fora de campo. Né? Essa receita crescendo, olha, agora há pouco eu falei para você o seguinte, que existia uma ideia no mercado brasileiro que um clube valia entre 2 e 3 vezes a sua receita. Se nós temos hoje uma receita de 200, né? Nossa, acho que o orçamento aprovado esse ano foi 206, se não me engano. Se nós temos 206, esse clube cresce muito, né? E daqui a 2, 3 anos, essa receita vai para 400, 500, então o valor desse clube é muito maior daqui a 2, 3 anos. Portanto, quem entrou e comprou a participação pode, se quiser, vender numa condição bem superior. Né? Então, a valorização vai se dar exatamente em função do crescimento do clube. Do crescimento do clube, do que o clube produzir. Na realidade, o que o clube produz dentro e fora de campo, ele está ligado diretamente. Né? O clube só cresce as suas receitas se ele estiver bem dentro do campo.
né? Se a bola entrar, como o pessoal gosta de usar essa expressão lá no Fortaleza. Então, a bola tem que entrar para que o clube continue crescendo. E se continuar crescendo, o clube vai valer muito mais, porque a sua receita está crescendo. Automaticamente, quem entrou hoje e a receita cresceu muito nos próximos 2, 3 anos, automaticamente vai ter um crescimento patrimonial também para quem entrou. É igual, vamos fazer uma comparação aqui. Tem várias empresas do Ceará aqui que têm as suas ações negociadas em bolsa, né? M. Dias Branco, Pague Menos, enfim, várias, Brisanet, várias delas. O investidor comprou a ação, a empresa vai crescer, vai gerar mais receita, vai gerar mais resultado, automaticamente o preço dessa ação vai subir. E ele lá na frente pode vender. Né? Então, é esse mecanismos modernos de utilização dos instrumentos, né, para que a gente, então, possa fazer com que o Fortaleza esteja inserido nessa nova realidade que, não tenho dúvida, veio para ficar. Mas, repito, para deixar muito claro em todo mundo que está nos ouvindo, nós não temos nenhuma pressa, nenhuma urgência em vender uma ação do clube. Nada. Poderemos estruturar a SAF, transferir os ativos para ela e a associação ficar com 100% dela. Ficar com 100% dela. Tá? E lá na frente, pode ser que seja interessante fazer uma venda. Né? A gente está olhando muito para a questão do financeira do clube, fluxo de caixa do clube. Né? A gente acabou de tá concluindo agora a venda dos direitos econômicos de um grande atleta, que foi muito importante para a gente, esse atleta. Isso permite que parte desse fluxo que a gente previa para esse ano seja coberto. Tem uma expectativa de fechamento aí, a questão da Liga de Futebol, né, que pode trazer algum recurso também. Então, nós somos responsáveis por gerir o fluxo de caixa do clube. Né? E, obviamente, que vender a ação é uma opção, mas que nós não vamos fazer isso de forma apressada, vamos fazer isso com muita calma, com muita tranquilidade, mas entendendo, sim, que é um caminho irreversível para todos. Todo mundo vai. Agora, quando vai, como vai, com quem vai, isso efetivamente cada um vai decidir no momento adequado. Mas a torcida do Fortaleza, fique muito tranquila. A gente só vai propor alguma coisa que a gente acha que é importante, no momento importante, e sendo um sócio absolutamente soberano para tomar a decisão que achar que é melhor para o clube. Agora, a obrigação nossa, vendo o ambiente do futebol, a obrigação nossa é propor alternativa.